Bem-vindos ao Rua Nua e Crua, o meu, o seu, o nosso podcast, porque aqui foi tudo pensado para o coletivo. Eu me chamo Camille Bittencourt e hoje eu tô tendo a honra de estar aqui nessa mesa com Gabriel Amado, psicólogo e redutor de danos. Gabi, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá bom. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, para estar aqui nesse projeto bem interessante. Acho que o meu nome, né, é Gabriel Amado, eu sou psicólogo, redutor de danos, né, trabalho com as pessoas em situação de rua, né, desde a época que eu morava em Porto Alegre, já faz 10 anos que eu moro aqui em Florianópolis, né. Eu trabalhei na abordagem social lá em Porto Alegre, né, sou do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que luta pelos direitos dessa população. Então comecei minha trajetória lá no Rio Grande do Sul e hoje estou em Florianópolis aqui, continuando, né, nessa luta pelos direitos dessa população, né, mas com essa metodologia de cuidado, né, que é a redução de danos, né, que é um cuidado humanizado, né, voltado para as garantias desses sujeitos de direito, que é o grande objetivo da redução de danos, é tornar as pessoas sujeitos de direitos que todos nós somos, né. Então, também sou dono da Clínica Ampliar, né, que trabalha com acompanhamento terapêutico nessa abordagem da redução de danos também, né, numa perspectiva ampliada, de uma psicologia, né, mais ampla, né, enquanto a gente enxerga a saúde mental enquanto acessos de direito, né, acessar moradia, trabalho e renda, educação, cultura, né, isso aí tudo engloba, né, a importância, né, dos acessos na saúde mental. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha, porque a gente luta por uma política de drogas. Perfeito. E só deixa eu te perguntar, tu é de Porto mesmo? Eu sou de Porto. Teu sotaque te denuncia um pouquinho. Isso. Mas para o pessoal te conhecer um pouquinho antes da gente se aprofundar realmente no tema do episódio, Gabi, o que te trouxe a Floripa? Como é que tu veio parar na Ilha da Magia? Que é mágica em alguns pontos, mas para a população de rua a gente sabe que aqui, né? Claro. Não é tão mágica assim. Floripa, complicada. Eu tenho uma afinidade com uma grande fonte de prazer, né, que a ilha, né, nos dá, que é o mar. Sim. Né, então eu também gosto de surfar, né, sou surfista, né, pego umas ondas, desde lá do tempo lá do Rio Grande do Sul. Tinha família aqui na região, então desde a minha adolescência eu venho para Florianópolis, né, desfrutar, né, dessa ilha. Mas o que me trouxe para cá é essa aproximação com comunidade, rua e praia. Entendi. Né, é tudo muito próximo, né? Então essas fontes de prazeres, né, elas acabam ampliando minhas fontes de vida. E aqui, então, eu consegui transitar de uma maneira mais fácil, né, nessas maravilhas que eu gosto tanto, né, de estar inserido, né, que é a rua, comunidade, né, e praia. E praia. Perfeito. E como tu te tornou psicólogo? Tu acha que tu já nasceu com essa vontade? É desde a infância ou foi surgindo ao longo do caminho, ao longo da tua trajetória, assim? Como que tu escolheu o teu curso? Então, bom, cada dia a gente vai descobrindo mais o porquê que a gente se tornou psicólogo, né? Essa pergunta feita, né, anos atrás, quando eu estava iniciando a minha faculdade, eu diria uma coisa para ti. Hoje, com certeza, né, a gente vai ampliando, né, o entendimento por que a gente se tornou psicólogo, né? Eu acho que essa trajetória do cuidado na minha vida sempre teve muito presente. Sim. Né? Eu também me envolvi em alguns conflitos familiares na minha adolescência, principalmente em relação ao uso de drogas, né? E isso me mostrou caminhos possíveis para esse entendimento, né? Então, a própria questão das drogas foi uma coisa que me trouxe para a psicologia. Mas tu diz que tu teve envolvimento com as drogas com a posição como usuário ou com a posição de ter que lidar com algum parentesco teu, alguém próximo que estava nessa linha de frente aí? Como usuário. Como usuário, né? Perfeito. E daí depois, né, ter sofrido, numa certa forma, né, algumas consequências de uma metodologia mais proibicionista, né, mais violenta, né, acabei tendo, né, essa experiência na minha vida, mas também bebi de uma outra fonte mais humanizada, que é o qual hoje eu estou inserido. Né? E o qual tu passa para as pessoas também, né? Isso.
Legal. E tu fez tua faculdade no Rio Grande do Sul mesmo? Sim, na PUC. Na Me formei em 2011 na PUC. Legal. Gabi, o tema desse nosso episódio hoje é a redução de danos, né? E eu acho interessante a gente começar apresentando o podcast, o projeto com esse tema, porque foi graças à oficina de redução de danos que eu conheci no Instituto Arco-Íris que surgiu a ideia de abrir esse local de fala para a população de rua, para a galera que é silenciada. E a minha ideia de redução de danos, assim, antes de conhecer a oficina, era uma coisa, assim, muito superficial. Botar uma piteira num beck para reduzir a resina que vai para o pulmão. Aquela história das trocas de seringa. A redução de danos dos anos 80 era mais pensada dessa forma, né? Mas quando eu cheguei ali no Instituto Arco-Íris e vi tu falando sobre direito à moradia, direito à alimentação, à saúde, acesso da população em situação de vulnerabilidade, e tu passar isso também como uma redução de danos, porque realmente a minha cabeça fez... Foi uma abertura, assim, para mim, uma apresentação de uma perspectiva que eu não tinha, que nunca me foi dada. Então, a ideia é que hoje a gente passar um pouco mais disso, né? Perfeito. Se tu puder falar um pouquinho pra gente o que é a redução de danos realmente de uma forma mais aprofundada. Claro. Eu acho que é isso, né? Acho que primeiro o entendimento que todos nós somos usuários de droga, né? Seja ela lícita ou ilícita. A própria oficina de redução de danos, né, muitas pessoas vão com o objetivo de querer, às vezes, escutar pessoas, usuários de drogas, falando, né? E eu costumo dizer para essas pessoas, se tu quer escutar um usuário de droga falando, coloca o espelho na sua frente, né? Porque ali tu vai ver, né, um usuário de droga conversando. É uma ética de cuidado, né? Da maneira que a gente olha para aquele sujeito de direito, né, quando ele está com uma relação de prejuízo, né, com uma substância, ele precisa de um olhar de saúde, de um olhar de cuidado, não de um olhar de criminalização. Julgamento, né? Empurrando ele para uma marginalização que a gente vai afastar esse sujeito do cuidado. Né? Então, a redução de danos, muitos falam que é uma apologia às drogas, né? Enquanto um olhar preconceituoso. Só que, na real, ela é uma apologia ao cuidado, porque não é porque a gente fala para as pessoas pararem de usar ou não, elas vão modificar esse comportamento. Vão continuar usando. Vão continuar usando. O próprio programa, né, do Estado, do governo, do PROERD, né, que tem há anos nas escolas, em tudo que é lugar, falando não use drogas, não use drogas. Se isso desse certo, o PROERD ia ser o programa exemplar do Brasil. Sim. Né? Eu fiz PROERD, inclusive. Né? E a redução de danos, ela trabalha no desejo do sujeito, né? E o desejo do sujeito são vários. A gente precisa respeitar essa centralidade do desejo do sujeito. Então, a gente trabalha com a abstinência também, não só com esse modelo da abstinência. A diferença, às vezes, do modelo proibicionista é que ele só tem um caminho de cuidado, que é a abstinência. Que é o que trabalha dentro das clínicas terapêuticas. Isso, né? Que é os narcóticos anônimos, né? Os AA, né? Os alcoólicos anônimos. E a redução de danos, ela vai respeitar aquele sujeito que quer parar de usar e aquele que não quer parar de usar por alguma consequência da vida dele, porque ele não deseja. Né? Então, vai ser trabalhado, vai ser construído, né, um plano terapêutico singular, que a gente chama, né, porque a singularidade é um dos pilares da redução de danos. Sim. É um dos princípios da redução de danos. Respeitar o indivíduo, o que se encaixa para ele. Isso. Perfeito. Né? E como tu falou, né, a redução de danos, ela nasceu realmente, né, nas trocas de seringas, né, referente, né, a problemática do HIV. Né? Foi um boom aqui no Brasil, né? E diminuiu realmente muitos os danos, né? Sim. Nessa troca, né? De oferecer esse cuidado, né? Sem estar criminalizando aquele sujeito, sem estar julgando aquela pessoa. Então, hoje a gente pergunta, por que a gente vai falar de drogas começando por danos, se a gente vai na busca do prazer? Do prazer, exatamente. Né? Mas faz um resgate histórico, né? A redução de danos, da onde que ela nasceu, da onde que ela foi fundada, né? E a própria rua, a redução de danos vem da rua. Porque quando o agente de saúde chega no território, muitas vezes ele vai querer oferecer cuidado, mas muitas vezes sem dialogar com aquele sujeito. E daí a rua falava, não, primeiro tu vai me escutar, me respeita, aprende a lidar com a gente. E a rua já tem essa demanda da escuta também, isso. Né? De precisar já desse acolhimento. E chegar com violência, que é o que tem acontecido não só em Florianópolis, mas em Santa Catarina, tem um histórico bem grande com isso, que é o que a gente vê.
não visa esse acolhimento. Muito Não. pelo contrário, já chega com a violência. E eu acho legal a gente frisar também, porque o pessoal leigo, assim como eu, vai escutar a gente falando aqui sobre o uso de drogas, pensando que a gente está falando só de substâncias ilícitas. E a gente bem sabe que não é, né? O álcool aí é uma droga pesadíssima e é uma Isso. droga lícita. Medicações, que as pessoas são extremamente dependentes. O açúcar. Tem muita gente que é diabética, mas não consegue largar o uso do açúcar. Exato. Então, tudo isso são substâncias Exato. danosas, né? Só que eu sei que tu não visa falar de reduções de danos. Essa é uma fala do Schaefer, inclusive, para quem não conhece, um dos representantes do movimento da população de rua aqui de Santa Catarina, onde ele diz que a gente não fala de reduções de danos de ricos dentro de uma festa rave. A gente fala de reduções de danos da rua, Exato. né? Do uso do crack com bombril. Então, Exato. eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessa relação realmente da rua com a redução de danos, o porquê que é necessário o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito a um sistema de saúde, e o porquê que isso também reduz danos. Exato. Muitas vezes a pessoa vai chegar, né, num centro de saúde onde a gente está inserido e ela vai estar sem diversos acessos na vida dela e com várias mazelas, né, que ocasionaram naquela situação de rua. E ela vai estar, muitas vezes, numa relação de uso com alguma substância. Se eu não entender qual é a relação daquele sujeito com aquela substância, muitas vezes eu posso estar violentando ele, se eu chegar querendo tirar sem perguntar para ele, né? Só falando que para tu parar de usar essa droga. Porque muitas vezes aquela fonte de prazer daquela substância é o que vai deixar aquele sujeito vivo dentro de tantas mazelas sociais ali de onde ele está inserido. Sim. Né? Então, se eu não entendo, né, a relação daquele sujeito, eu preciso sentar com aquela pessoa, né, e conversar. A partir dali, construir um plano através do desejo dele. O que aquela pessoa gosta de fazer? Né? E a partir dali, sim, né, ampliar as possibilidades de vida dela através dos acessos a direito. Né? Muitas vezes aquela pessoa está sem uma moradia, está sem um acesso a banho, né, a segurança alimentar, né, o quão a gente luta por esses direitos. Né? Então, a redução de danos acolhe essas pessoas, né, e cria um espaço para eles serem escutados, porque eles já têm voz. Ninguém dá voz para alguém. Né? As pessoas já têm voz. Basta a gente criar um espaço para escutar. De escuta ativa e genuína, né? De verdade, de interesse. Isso, mesmo. Né? E a gente aprende com cada pessoa, né, quais são as possibilidades de ampliação da vida dela, porque o que vai fazer bem para mim, necessariamente para o outro não vai fazer. Sim. É por isso que a singularidade, né, é um pilar da redução de danos, porque muitas vezes um baseado que vai, né, uma maconha que faz bem para uma pessoa que é encaminhada até pelo médico, Sim. Necessariamente a outra pessoa talvez faça mal para ela. Então eu não posso falar que aquela maconha vai fazer bem para outra pessoa se faz bem para mim e vice-versa. Se faz mal para mim, eu não posso falar que se vai fazer mal para outra pessoa. Cada pessoa estabelece uma relação diferente. Então o benefício, né, ou o malefício da relação daquela droga vai estar na relação, não vai estar naquele objeto em si. Né? A droga ela não tem braços e pernas para causar os males na sociedade. Sim. Né? Vai ser a forma que eu me relaciono. Eu não vou pensar que eu vou beber cerveja, tô louco para tomar uma cerveja para me acidentar de carro. Sim. Né? Eu vou pensar que eu vou tomar uma cerveja porque eu quero me alegrar com meus amigos, quero socializar, um churrasquinho, alguma coisa ou outra. Mas não posso fechar os olhos também para as consequências danosas do álcool, que é acidente de trânsito, é violência doméstica, né? Mas a busca é de prazer. Então eu vou lidar com as pessoas em situação de rua, né, como qualquer ser humano, né? Todos nós somos sujeitos de direito, temos desejos, temos vontades, e às vezes, né, a gente questiona muitas vezes o que é a dependência química. A redução de danos, né, não resume o sujeito na química, a gente depende da química também. Mas o nosso trabalho é que essas pessoas dependam de mais coisas. Uma ampliação de prazeres, de fonte de prazeres, no Isso. caso. Porque a droga, a gente fala droga, mas para ser considerado uma droga tem que dar algum benefício antes, que geralmente é o do prazer, para tirar depois, né? Que é o contraponto ali, por exemplo, das drogas estimulantes, que depois ali acabam dando uma bad na pessoa. Então, assim, para ser uma droga, tem que ter uma fonte de prazer antes. É isso que tu tá querendo dizer. E o que passa, o que faz as pessoas buscarem, como tu falou, ninguém quer... Qualquer coisa vai ter os dois lados. Vamos pegar o próprio celular. Né? A maneira que eu me relaciono com o celular, ele pode me prejudicar bastante, como ele pode me beneficiar.
Sim. O carro é a mesma coisa. O carro, ele me dá uma fonte de vida enorme. Eu utilizo muito para o meu trabalho o carro. Mas dependendo da forma que eu me relaciono com o carro, ele pode me matar. E daí a gente vai proibir o carro agora, né? Porque ele pode nos matar? Não, a gente vai criar estratégias de cuidado, estratégias de redução de danos, como que às vezes se for dirigir, não beba. Sim. Né? Tem alguns cuidados básicos para a gente não se acidentar. Use o cinto de segurança. É uma ferramenta de redução de danos, o cinto de segurança. Né? Então a gente vai ampliando esse olhar do que é redução de danos. O próprio cigarro, né? Olha o quanto foi investido, né, em cuidado referente ao cigarro. Não precisou proibir o cigarro, né, acabar com o cigarro, como uma época, né, lá nos Estados Unidos tiveram que acabar com o álcool, né, e se proliferou. Acho que é muito pior ainda quando proíbe, né? É muito pior. Essa teoria então é um investimento no cuidado. É sobre isso. O pensar naquela relação com aquela droga já é redução de danos. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes o governo ele precisa te trazer informação. E tu vai decidir o que tu vai fazer, né? Se tu vai usar ou não, da maneira que tu vai te cuidar. Sim. Né? Então, a gente precisa tá trabalhando na informação, no conteúdo informativo mesmo, porque a gente não pode também romantizar as drogas. A gente vai buscar, né, o veneno e a cura nas drogarias mesmo, né? Né? Aonde que a gente vai, né, buscar a nossa fonte, muitas vezes, de vida, tá escrito lá, são nas drogarias. Na farmácia. Então, mas vai ter os dois lados, dependendo, o médico vai dizer uma dosagem para ti, né? E a tua dosagem vai ser diferente de uma outra pessoa. Né? Então, as drogas, falar de droga é falar sobre a vida, né? Porque tudo na vida tem os dois lados da maneira que tu te relaciona com ela. Sim. Né? Então, muitas vezes na oficina de redução de danos, a gente fica a tarde toda conversando e nem toca numa substância. E daí a pessoa, mas eu vim aqui falar sobre drogas. Falou, porque a gente falou sobre a vida. E dentro da relação com a vida tem ali a relação com as drogas e com outras fontes de prazeres, Exatamente. Né? E quando se trata da população de rua, as pessoas têm um olhar muito preconceituoso. Mas o fulano tá na rua porque quer, fulano é drogado, já chega com vários rótulos e julgamentos em cima das pessoas, só que não olham por esse lado de, por exemplo, nós temos casa, nós temos comida, nós temos banho quente diariamente e ainda assim a gente faz uso de substâncias. Substâncias para ansiedade, para tratar a depressão, o uso do açúcar, o uso do álcool, mesmo que socialmente. Eu acho que falta um pouco também desses olhares julgadores de se colocarem no lugar do próximo, da empatia. Se tendo toda essa estrutura, a gente já acaba fazendo uso de substâncias, imagina se tirasse tudo da gente. Te coloca numa calçada pra ver se tu não vai querer usar alguma coisa também. Aqui em Florianópolis tem madrugada que faz 2, 3 graus. Imagina como é que tu vai sobreviver sem abrigo, porque a gente tem um abrigo aqui, que é a passarela, extremamente insalubre, não comporta nem, acho que 10%. Bom, isso é um dado que não é estatístico, tá, gente? Porque eu não tenho certeza, só que assim, a única certeza que eu tenho é que o abrigo que a gente tem não comporta o número de pessoas em situação de rua que a cidade também tem. Exato. Então, o que eu acho que falta um pouco é empatia. Mesmo a pessoa olhar, saber se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, se eu já uso drogas, tendo toda a estrutura que eu tenho, imagina se me tirassem. Exato. Porque se a gente está vendo que aquele sujeito ele está tendo a maior fonte de prazer da vida dele apenas numa substância química, o Estado falhou. Falhou. Né? Então, o nosso papel não é ficar julgando se ele tem que continuar ou não usando droga. O nosso papel é facilitar, né, o acesso à dignidade dessa pessoa. Sim. E a partir desse processo da dignidade, ela vai escolher se ela vai permanecer nesse uso ou não. Eu vou te falar, por experiência, a maioria das pessoas elas deixam de usar droga, né, através do cuidado relacionado à redução de danos. Sim. Porque a gente trabalha com autonomia. Redução de danos é o fortalecimento da nossa autonomia. E daí a pessoa, daqui a pouco, ela vai poder escolher, ela vai ter tantas dependências, né? Vai depender de uma casa, vai depender de um trabalho, vai depender de uma família, vai depender de uma amizade, vai depender... E às vezes aquela substância vai estar numa partezinha da vida dela. Não vai mais ser o centro. Não vai mais ser o centro. Sim. E daí ela vai ter a autonomia para daqui a pouco dizer assim, não, tem outras coisas que me chapam agora. Não é só aquilo ali. Né? Então, um banho, né, quentinho com uma sopa na mesa nos chapa também. Sim, é verdade. Né? Então, muitas vezes o trabalho da redução de dano que ele permite o acesso ao uso, né, porque respeita o sujeito, é o caminho mais fácil para a abstinência, mesmo não tendo uma metodologia única, que é a abstinência, como norte de ação. Perfeito. Né? E, de acordo com a tua experiência, tu acha que é mais fácil reduzir os danos ou o preconceito?
Eu acho que um está atrelado ao outro, né? No momento que a gente, né? Porque o preconceito ele é muito fruto da ignorância, da falta de informação. Eu acho Sim. que esse tipo de programa aqui, do podcast, ele ajuda muito, né, na política de drogas, que ele traz mais informação, porque é muito tabu, né? Por isso que a gente fala, falar abertamente sobre drogas já é redução de danos, né? Sem se privar da maneira que a gente vai falar. Diferente do que é feito nas clínicas terapêuticas, que já é uma abordagem totalmente... Totalmente. Muitas vezes fica 9 meses sem falar sobre drogas, né? Tu vai ficar isolado no meio do mato, 9 meses sem falar sobre drogas. Daí Não fala sobre isso que vai te dar vontade. Como se fosse isso, né? Daí a pessoa vai voltar para a vida como ela é, e aí, né? Vão vir as angústias, porque viver, né? É viver com angústias, com frustrações, né? Com medos. E aí, como é que vai ser, né? A humanidade sempre usou drogas, né? Todas as épocas, né, que a gente teve históricas, aí a sociedade acabou usando drogas, né? Então a gente vai ter que lidar, né, com a vida como ela é. Por isso que a gente trabalha com essas políticas de ampliação desses direitos, porque quando numa clínica a pessoa tem todos os seus direitos ali, né? Ela vai ganhar uma moradia. Muitas vezes as pessoas em situação de rua ficam, estatisticamente falando, Florianópolis, a saúde fez um levantamento que no máximo em torno de um mês que as pessoas em situação de rua ficam dentro de uma clínica, justamente pela falta de acesso à moradia. Então tu vai ficar um mês apenas lá, tomando banho, se alimentando, voltando uma cor, né, ficando um pouquinho mais gordinho, uma coisa assim, para daqui a pouco voltar para a rua. Só que daí tu volta para a rua, ampliou direitos? Com certeza não. Muito menos, né? Então, às vezes isso gera muito mais violência na sociedade, Sim. jogar as pessoas dentro de um espaço que a gente chama de manicômio, né? E quando ela volta para onde? Essa é uma grande pergunta, né? Uma coisa que eu aprendi, eu acho que foi contigo mesmo, uma fala tua, se eu não me engano, de que é justamente nessas saídas das comunidades terapêuticas que tem um maior número e índice de overdoses. Isso. Porque daí a pessoa fica isolada, muito tempo sem usar, sem poder falar da droga, e aí volta para a situação que ela se encontrava antes da internação, Isso. né? E aí acaba tendo contato novamente. Tem a questão da recaída também, que a recaída já taxa a pessoa como... Nossa, tu recaiu, então Isso. vai dali para baixo, é onde a pessoa acaba usando um pouquinho mais. Eu queria que tu falasse pra gente também um pouquinho do porquê que essa palavra recaída, ela rotula a pessoa de uma forma negativa, né? E acaba sendo até pejorativo para uma pessoa que está aí numa evolução, buscando... Isso. Esse é o grande gatilho, né? Essa palavra recaída. Tu passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses dentro de uma comunidade terapêutica, e eles ficam falando, né, que quando tu tem a experiência novamente com uma substância, aquilo ali se torna uma recaída. Porque como que a sociedade, né, enxerga o usuário de droga? A igreja como um pecador, né, somos pecadores. A saúde como doente, né, e a justiça como um criminoso. Né, a redução de danos que traz esse olhar enquanto sujeito de direito que somos todos nós. Então... Como se desvalidasse a pessoa por usar alguma substância. Como se todo mundo fosse santo e ninguém usa nada, né? Exato. É aquela história de que o sonho do oprimido é ser um opressor. O ser humano gosta muito de ver outra pessoa para poder apontar o dedo e julgar. Imagina, então, atrelando a droga só como algo negativo. Tu fica 9 meses dizendo, né, para tua família, para o médico, para tua rede de cuidado, dizendo que tu não vai usar, que tu não vai usar, que tu não vai usar, que tu não vai usar. Só que tu não aprendeu como que tu vai fazer isso, porque tu tá isolado no meio do mato ainda. Sim. E daí quando tu volta para a sociedade, tu não vai conseguir segurar essa vontade de usar, porque... Tu não aprendeu a lidar com isso. Tu aprendeu a ignorar. Isso, né? E daí, já que eu sou um merda, já que eu sou um criminoso, já que eu sou um doente, né? Eu vou recair com força, já que eu sou um merda. E aí o uso é muito mais danoso, né? A pessoa daí fica uns 9 meses, 6 meses, né, sem usar, e usa com força, né? Então a probabilidade, né, de uma overdose numa saída de uma internação, ela aumenta assim consideravelmente devido a isso, né? Que não tem uma passagem, uma transição para até um acompanhamento, porque no momento que tu para de pagar uma comunidade terapêutica, tchau, vai para a tua vida. Né? Não existe um acompanhamento daquele sujeito ali no território, que é tão vivo, né? Que é onde a gente trabalha, que é onde a gente atua. Né, ao vivo e a cores, né, sem paredes, sem muros,
né? A gente trabalha com o sistema de saúde, com o sistema único de assistência social também, né? Na rede, no território. Trabalhar em rede é trabalhar de forma antimanicomial, porque se tu não trabalha em rede, ninguém sabe o que está acontecendo dentro de uma comunidade terapêutica muitas vezes. Que é o que estava acontecendo aqui, né? Estavam querendo fazer a tal da internação compulsória. Até chegou a acontecer. Abordagem social quando tinha ainda no município, porque agora, se eu não me engano, ainda está parado, né? Porque não renovaram o contrato com a Anurev. E falava-se muito de internar essas pessoas, tirar essas pessoas das ruas, muito mais em época de alta temporada, porque daí eles querem mascarar uma política higienista, né? Mostrar que a cidade é perfeita para os turistas, que não tem pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. E, na verdade, a gente sabe que tem muito. E falava-se muito de tirar essas pessoas da rua, levar para algum lugar para internar, mas não falavam para onde, não mostravam qual seria o segmento que dariam para essas pessoas. Exato. Tal qual um campo de concentração, né? Exato. Não, é visto, né, como os novos manicômios mesmo, né? Porque o papel principal é tirar dos nossos olhos, isola, né? Não existe um projeto realmente terapêutico até da saída dessa pessoa, assim, de vai para onde, né? Então... até por mais que demonstrassem, tá, vai ficar 4 meses lá e depois que sair, qual que é o plano? Não, e a internação involuntária, ela é preconizada dentro da reforma psiquiátrica. Eu acho que é importante dizer, só que ela é como exceção. Depois que tu esgotar todas as possibilidades de rede, né, ou, né, tem risco de vida para aquela pessoa ou para outras pessoas também, né, aquela situação, a gente às vezes, enquanto exceção, a gente podemos pensar numa internação involuntária, mas a gente tem primeiro tem que esgotar todas as outras alternativas. O problema dessas medidas populistas, assim, que elas se tornam como regra. É a primeira opção sempre, porque daí é mais fácil. Em vez da gente pensar num conjunto, numa rede de apoio, numa rede de cuidado, a gente nem vai pensar. Interna, joga essa pessoa longe, que é mais fácil. Mas não, isso aí aumenta os índices de violência das cidades. Com certeza. Porque essa pessoa não vai ficar a vida toda fechada dentro de um manicômio. E uma hora ela vai sair. E ela vai sair muito mais vulnerável do que ela entrou. Né? Porque ela vai voltar, vai continuar sem moradia. Né? Em Santa Catarina, por exemplo, não existe política de moradia para a população em situação de rua. É o que a gente está lutando. Né? Não existe um trabalho de emancipação desse sujeito. A população em situação de rua ela não quer mais só um prato de comida e um cobertor. Ela quer muito mais, né? O que ela tem fome mesmo é de direitos hoje, né? Ela é muito articulada, né? Hoje eu faço parte desse movimento que é articulado de forma nacional, que luta, né, por a garantia desses direitos, né? E a gente tem um vasto histórico de criminalização dessas pessoas, e a gente acaba, por consequência, sendo criminalizado também, quem trabalha com elas. Né? Muitas vezes eu sou visto como psicólogo que trabalha com os vagabundos que não querem nada, com esses criminosos. Mas isso já é uma coisa que está muito enraizada, né? Eu cresci, por exemplo, ouvindo o argumento das pessoas quando eu falava, nossa, com um olhar muito de, até talvez tire também um pouco de direito de ver a pessoa como um coitadinho. E as pessoas falavam, não, mas tem um abrigo no centro. Tem um abrigo no centro, essa pessoa ela não tá lá porque ela não quer. E a gente já cresce aprendendo isso. Só que daí se tu vai ver um pouquinho mais a fundo, o abrigo que a gente tem aqui tem horrores de denúncias no Ministério Público por violação de direitos humanos, local insalubre, proliferação de doença por falta de cuidados e higiene dentro do local. E isso não é culpa da população que frequenta, e sim da atual gestão, né, que move isso. Mas acontece que a gente já cresce aprendendo a reproduzir esse tipo de fala. Exato. Fulano tá na rua porque quer. Não porque está faltando direitos para ele. E é a realidade, é o que a gente acompanha. Exatamente. Não, a gente fez um levantamento, eu participei de um diagnóstico social participativo que a gente fez em Florianópolis, na Grande Florianópolis, e mostra, né, que 77% das pessoas em situação de rua desenvolvem uma atividade de renda, de trabalho e renda. Por exemplo, cuidar de carro, né? É uma atividade que envolve renda. Ela não é dentro da formalidade, ela é um trabalho informal, mas é uma renda. Então, esse dado estatístico já quebra, né, esse preconceito de que todos são vagabundos. Né? Então, por isso que é importante a pesquisa para a gente construir essas políticas públicas. Porque como que a gente vai construir uma política pública através de um achismo? Né? É o nosso dinheiro que está sendo investido ali. Eu quero que o meu dinheiro do meu imposto seja investido numa política pública construída com uma pesquisa daquilo que é
fatídico, que é aquilo que é real. Não com vozes da cabeça do prefeito não ou do assistente. Não com a cabeça do prefeito que está dizendo assim que todos são criminosos e vagabundos. Da onde que ele tirou isso aí? Né? Porque eu não estou dizendo que não tem criminosos na população de rua. Assim como tem em qualquer área. Né? Assim, quantas pessoas foram presas nessa atual gestão de Florianópolis, por exemplo? Eu posso dizer que todo mundo da prefeitura é criminoso? Não. Né? Então eu não posso dizer, porque tem uma parcela das pessoas em situação de rua que estão envolvidas com crime, que todo mundo é criminoso também. Né? Assim como mais de 90% das pessoas falou que deseja ter uma moradia. Então muito mais pessoas estão querendo sair daquela situação. Né? Porque não, eles querem ficar ali, não. Ninguém está ali porque quer, né? Ninguém está na rua porque quer. E quando a gente fala escolha, a gente precisa ter duas possibilidades, né? Tipo, eu preciso para eu poder escolher. E muitas vezes a rua é a única alternativa. Opção. É o que sobra. Né? Então não tem nem como falar em escolhas aí. Né? Porque, vamos pensar, às vezes tem uma residência super violenta, né? Muita violência doméstica. Tu não consegue mais ficar naquela casa, às vezes por questão de violência de gênero, né? A família não aceita que a pessoa se tornou homossexual, enfim. Tu vai ficar naquela moradia, né? No momento que tu vai para a rua, é uma opção de liberdade de saúde, porque se tu ficar na tua casa, tu vai continuar sendo violentado. E na rua, às vezes, tu ainda consegue criar toda uma rede, né? Um acolhimento. Exato. Né? Então, a rua, às vezes, é possibilidade de saúde frente às mazelas que aquele sujeito vive na vida dele. Né? Então, a gente, de longe, muitas vezes, é fácil falar quando a gente fala, por isso que muitas vezes a gente quer visitar a passarela, quer visitar junto com a gente para ver como é que é mesmo, como que funciona aquelas regras lá, será que aquelas regras são construídas com eles também? Com certeza. Ou de maneira verticalizada, né? Às vezes, muitas vezes são organizações relacionadas a igrejas evangélicas que estão ali para ajudar os coitadinhos também, sem uma perspectiva de garantia de direito, de não emancipação, porque trabalhar ali te garante uma vaga no céu. Então, é muito mais importante tu continuar com a situação de rua do que tu emancipar esses sujeitos mesmo. Né? A pobreza é rentosa, muitas vezes, né, para grandes organizações. Olha o que tem de dinheiro na pasta da assistência social, mas quanto que esse recurso vai realmente para as pessoas beneficiadas dessa política? Muito pouco. Né? Então, é preciso de um olhar mais humanizado de garantia de direito para essa população, que é sobre isso. Né? E estar trabalhando junto com eles. Né? A redução de danos é uma metodologia participativa. Eu não posso construir um plano de ação sem esse onde sujeito. Só tu pensa e as outras pessoas apenas seguem. Exato. Não existe uma redução de danos assim. A construção precisa ser participativa. Isso é redução de danos. Sim. Também. E agora voltando um pouquinho para o assunto da redução de danos, porque o que acaba acontecendo aqui é a mesma coisa que acontece nas oficinas no Instituto Arco-Íris, né? Que como tem a participação lá da Pop Rua, na verdade foi pensado muito mais para atender as demandas da Pop Rua. Eles acabam levando muito as demandas deles, com certeza, como parte dessa população de rua, e aí acaba até dispersando um pouquinho do assunto, mas acaba sendo um local interessantíssimo. Eu aprendo demais lá, demais mesmo. Nossa, aprendi a controlar muito os meus vícios também, porque a gente pensa também, como eu falei, que usuário de drogas é só usuário de drogas ilícitas, né? E a gente sabe muito bem que não. Mas voltando agora um pouquinho para o assunto da redução de danos, queria que tu explicasse pra gente o que é planejar o uso e como isso ajuda a reduzir os danos. Claro. Vamos pensar, né? O uso abusivo de drogas, necessariamente, ele não é um uso prejudicial. Né? Eu posso planejar o meu abuso. Né? Socialmente falando, existe até umas datas específicas que é aceita, né, o excesso. Né? Carnaval, por exemplo, se tu não tem um excesso no carnaval, tu é até taxado como, como o pessoal assim? Já não quer sair contigo, chatão, caretão ali, não bebe. No ano novo, né? Se tu chega pro teu chefe no outro dia, me atrasei um pouco porque me passei ontem, não, mas tranquilo. Ano novo. Ano novo. Agora, qualquer outro dia do ano, não, tu vai ser demitido. Alcoólatra, né? vagabundo. Tu é vagabundo e tal. Então, existe, né, dentro da sociedade, né, a aceitação do excesso. Então, o uso abusivo de drogas, necessariamente, ele não é prejudicial, mas ele tem uma probabilidade, sim, de se tornar prejudicial. Né? Então, vamos pegar pessoas, por exemplo, que não trabalham na escala 6:1, né, porque 6:1 é muito mais difícil. Mas as pessoas que têm finais de semana, né, sábado e domingo. Sexta-feira é um dia dos excessos. Né? Então, vamos pensar, né? Eu vou usar uma droga estimulante,
que eu sei, né, que eu aprendi numa oficina de redução de danos, que as drogas estimulantes, elas te geram estresse no dia seguinte, né, um estado depressor mesmo, assim. Então eu vou ter que construir uma estratégia que no outro dia de manhã, ao menos de manhã, eu fique dormindo, ou à tarde eu fique dormindo, descansando, né, que eu não tenho um compromisso no outro dia, porque nessa sexta-feira eu tô a fim de beber, eu tô a fim de usar, né? E o meu trabalho é na segunda-feira, então eu consigo me organizar na sexta-feira de noite, faço o uso mais abusivo ali, que eu vou numa festa, vou comemorar alguma coisa, né? Vou brindar a vida, né? O champanhe, né? Mas esse pessoal não é drogado. Exato. Aos olhos da sociedade, ninguém julga como né? drogado. Mas eu fiz um planejamento, eu fiz um cuidado. Né? No sábado vai descansar. Porque no sábado eu vou descansar, nem que eu volte sábado de noite, porque daí domingo eu ainda tenho um tempo para me organizar, fazer minhas coisas, e segunda-feira eu estou tranquilamente bem para voltar a trabalhar e viver a minha vida funcional, né? Tendo planejado isso. Agora, né, eu vou fazer o uso, do nada aparece na minha frente as drogas, domingo de noite começa a dar-lhe com força, eu estou num trabalho de experiência na segunda-feira de manhã, no outro dia não consigo ir no trabalho porque exagerei nas drogas no domingo da noite. A culpa é da droga daí. A culpa é da droga. Não, né, companheiro? Né? É tu que se planejou de uma maneira, né, errada, porque se tu tivesse feito um planejamento, né, tu não ia fazer um estouro no domingo à noite para começar a trabalhar na segunda-feira de manhã. Tu já ia entender que aquela droga ia te gerar, né, um estresse que provavelmente tu não ia conseguir trabalhar no outro dia. Mas, Gabi, isso eu acho que é muito fruto também dessa política que a gente já tem implantada, que é de não falar sobre as drogas. Porque se a pessoa não tem acesso ao conhecimento, ela não vai nem deduzir que ela pode estar fazendo esse planejamento. Isso. Então, como isso é pouco falado, as pessoas acabam não tendo acesso. É fundamental, né, um planejamento de início, meio e fim. Sim. Todo mundo gosta de iniciar, né? Tá? Quando vê do nada, né, um happy hour, vamos... Né? Mas o fim, né? Para onde é que tu vai dormir depois daqui? Como é que tu vai voltar para tua casa? Esse planejamento ele é essencial, ele é fundamental para tu planejar o fim, né? Porque muitas vezes as próprias drogas estimulantes tu começa e às vezes não tem fim. Tu só quer usar, mas tu não tem esse fim. E aí gera um monte de prejuízo, porque tu não tá pensando, tu fica 2, 3 dias fazendo uso, é muito dano que acontece depois na tua semana. Hoje, né, ficar 3 dias fazendo uso de droga é um dano, é um rombo financeiro, né, enorme dentro da tua vida, que vai prejudicar em várias áreas. Então é fundamental fazer esse planejamento de uso. Me lembro que teve um dia um cara que participava da comunidade da oficina de redução de danos lá, e ele voltou num dia só, cara, eu vou te pagar uma cerveja aqui, porque eu aprendi na oficina de redução de danos, né, que dá para fazer o uso de drogas só ao final de semana. Eu não conseguia fazer uso sem parar, eu tinha que ficar 7 dias. Começava e ia. Eu aprendi aqui na oficina de redução de danos, né, que dá para eu me planejar para fazer uso no final de semana, e eu consegui um emprego depois disso, né? Então eu estou trabalhando, eu estou numa moradia agora que eu consegui me organizar, né, financeiramente com o meu trabalho, com a minha vida e tal, né? E antes eu não sabia que podia isso, né? Antes eu atuava na lógica da recaída. Quando eu fazia uso, eu achava que era um merda, que era um cara ruim e tal, e só queria ficar usando, depois era um ciclo vicioso aquilo, né? E daí eu queria vir fazer um brinde contigo hoje aqui, né? Vou te baixar uma cerveja aqui pra gente tomar junto, porque eu saí das ruas, consegui me organizar através da oficina de redução de danos, que é possível sim, né, me organizar para fazer o meu uso só no final de semana e tocar minha vida durante a semana. Inclusive, gente, fica o convite, tá? Porque vocês estão ouvindo a gente falar aqui desde o início do episódio da oficina. Bom, vou deixar o Gabriel convidar. Exato. Se tu quiser passar aí o endereço, como que funciona. Isso, né? De 15 em 15 dias, a gente faz essas oficinas de redução de danos nas terças-feiras, né, lá no Instituto Arco-Íris, na Travessa Ratcliffe, né, número 56, no centro de Florianópolis. Das 4 horas até umas 6 horas, umas 2 horas que a gente fica ali naquele espaço ali, né? A gente pede às vezes para levar um lanche também para ser compartilhado, até porque a gente fala que a gente costuma fazer uso de drogas durante a oficina, né? E daí as pessoas às vezes se assustam. Como assim vocês fazem droga? Sim, né? Tem o refrigerante, tem a Coca-Cola, tem o café, tem o açúcar, tem um monte de drogas ali, né? À vontade para a gente estar também compartilhando. A próxima oficina, né? Agora é dia 19 desse mês, né? Só para vocês terem uma noção, né? Então,
façam os cálculos, né, de depois do dia 19, Tem que 15 seguir dias. o movimento do Movimento Pop Rua, Movimento Pop Rua SC no Instagram, porque vai demorar um pouquinho para esse episódio vir pro público, então a galera vai se perder, mas o Gabi faz sempre esse trabalho de postar lá o folder, né, quando tem a oficina, então quem quiser ir, aberto ao público. E, gratuita, gente, é um espaço rico demais em conhecimento. Eu fui, assim, a primeira vez, muito com esse olhar preconceituoso do Gabriel, que ele citou no início, né? Pensando, nossa, eu vou ir lá pra ver o que eu vou ser útil. Às vezes vou levar um lanchinho pra compartilhar, vou ter contato ali com a população de rua. E, porque, né? Eu pensava dessa forma, eu cheguei lá, nossa, como eu falei, a minha cabeça mudou em várias coisas. Eu me vi também como usuária de drogas, né? E eu comecei a ter uma outra perspectiva graças à redução de danos. E hoje em dia, quando eu entro em algum debate com algumas pessoas que têm esse olhar muito preconceituoso, eu não consigo explicar, passar na prática o que eu tô falando, eu convido aí até a oficina para entender melhor. E cada oficina de redução de danos, a gente aprende mais a lidar com isso. Então, quando a gente vai chegar de novo, né, perto de uma relação com a droga, a gente não está recaindo, né? A gente está tendo uma nova experiência com mais consciência. Com mais conhecimento, exatamente. Com mais conhecimento. Então, a gente vai, com certeza, a gente vai conseguir diminuir esse dano, se a gente tem mais consciência das nossas relações com a vida. Né? Quanto mais eu sei da relação que eu tenho com o meu celular, que eu tenho com o café, que eu tenho com açúcar, que eu tenho com o álcool, né? Que eu tenho com outras drogas, mais eu vou conseguir me cuidar. Gabi, eu queria aproveitar esse momento, porque assim, eu não tenho lugar de fala, né? Eu sou só uma pessoa que tem bom senso e recurso, onde nasceu o Rua Nua e Crua. Inclusive, a ideia surgiu a partir de um documentário que o Gabriel acompanhou, que foi gravado, ainda não estreou, mas não tenho lugar de fala. E eu sei que essa é uma luta coletiva, então não faria sentido nenhum eu vir aqui sozinha. Então eu queria te fazer um convite para estar conduzindo as próximas entrevistas ao meu lado. Opa, claro. Morrendo de medo de que tu não aceitasse, porque tá sendo assim, foi sem combinar, tá, galera? Não, a ideia era trazer uma camiseta para perguntar se tu aceitaria vestir a camiseta do projeto junto com a gente. Olha aí, ó. Porém, a gráfica não conseguiu entregar a tempo, então esse copo agora é teu, quero o kit junto. Obrigado. Vista o copo. Olha aí, eu tô ampliando prazeres, viu? Ampliando prazeres. E aí eu gostaria de saber se tu aceita ficar com a gente. Imagina, topo, super baita projeto aí. Isso aqui fortalece realmente, né, a questão do próprio conhecimento, né, relacionado à rua, mas principalmente também, né, a questão das drogas, né? Com certeza. Que é o que a gente luta, né? E eu sei que tu tem muita bagagem nisso. Eu vou confessar que eu até falei para algumas pessoas, eu falei, caraca, como que eu vou sentar numa mesa com o Gabriel, com toda a bagagem que ele tem? Quem sou eu na fila do pão para entrevistar o Gabi, né? Fiquei até meio assim, meu Deus, o que eu vou perguntar? O que eu vou falar? É uma honra imensa, eu te admiro muito como pessoa, como profissional, me espelho muito em ti. Para mim vai ser uma honra poder estar ao teu lado nas próximas entrevistas. E, gente, agora vou abrir o espaço aqui para o nosso patrocinador. Esse episódio está sendo patrocinado pela Talk Time, que é uma produtora de lúpulo. Para quem não conhece, sabe o lúpulo que é usado para fazer a cerveja? O que pouca gente sabe é que ele é um primo da cannabis, porém esse aqui é legalizado, tá? Tudo dentro da lei aqui. E ele pode ser utilizado de várias formas de consumo, mais especificamente 3. Ele pode ser utilizado como chá, ele pode ser fumado sozinho ou em um blend com outras ervas, né? Da preferência do consumidor. E já fumou lúpulo, não, Gabi? Já não. experimentou chá no chimarrão, alguma coisa? Como gaúcho, nunca provou no chimarrão? Não, chimarrão eu tomo. Mas nunca com não, lúpulo? Não, ainda não. Queria te convidar, tu topa provar? Claro. Então, vamos lá. Gente, ele já vem pronto para consumo, tá? Vou colocar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver, ó. Não precisa triturar nem nada. Ó. Eu sei que é bem similar, tá? Mas não é o que parece. Não é o que parece. Vale reforçar. Ó, Gabi. Deixa eu pegar aqui. Quer que eu faça a piteira? Não, já fiz. Já fez? Ah, aqui é rápido, né? Eu que sou amadora mesmo. E, como aqui a gente respeita a lei do doente, quem bola acende, Gabi, vou te dar as honras de estar provando aí o lúpulo, produto do nosso patrocinador. Gente, esse produto ele foi pensado para quem não consegue dar uma relaxada, uma acalmada no fim do dia, não é nada ilícito, tá? Então ele ajuda a dar uma desacelerada, é legal para aquele ritual ali de antes de dormir.
Vamos ver o que o Gabi achou. É bom. É gostoso, tem um gostinho de chá, né? Gosto de chá, lembra muito camomila, né? Uhum. Tem um gostinho de chá. Muito bom. Gente, a Talk Time também entrega em todo o Brasil, tá? Uma empresa gaúcha, tal qual o Gabriel. Olha aí, ó. Mas entrega em todo o Brasil. Vai estar em algum lugar da tela aqui aparecendo o contato deles e o @ deles no Instagram, pra quem quiser pedir. Um gostinho de chimarrão. Pois é, bem fácil de ser consumido, né? É verdade. Levezinho. Ele é bem leve. É, bem leve. Quer provar, produção? A produção tá aqui do lado, já ansiosíssima. Então, gente, é isso. Nesse clima de desacelerar com o lúpulo da Talk Time, a gente encerra o episódio de hoje. Gabi, foi uma honra te ter aqui. Obrigada. Imensamente. E vamos te aguardar nas próximas. Com certeza. Tamo junto nesse projeto lindo aí. É isso.